Oi, amigos, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo que eu gravo no outono de 2024. O tema do vídeo de hoje foi pensado nos últimos dias, nos últimos 2 dias, eu acho, porque eu tive pensando muito sobre situações que passaram há mais de 10 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês 3 delas. Nos planos estão 3, só que talvez ao longo do vídeo eu lembre de mais alguma, mas no momento são 3. E todas são na escola, interessante isso, né? Bom, eu vou contar pra vocês as situações agora e depois a gente reflete sobre. Bom, a primeira delas aconteceu em 2011. Em 2011 eu tinha 5 anos e eu tava no Infantil 5, que é um ano antes de começar o ensino fundamental, né? Isso. E aí, seguinte, quando eu tinha 5 anos, na nossa sala a professora colocava os nomes lá no quadro. Quando alguém fazia bagunça, sabe? Já aconteceu com vocês de o professor colocar lá, ou a professora colocar o nome lá assim, tipo, fulano está sem recreio porque está conversando, não está sem recreio porque, sei lá, tá mexendo no celular. Com 5 anos a gente não tinha celular, mas alguma é, alguma quebra de regra, alguma infração, isso. E aí, uma das infrações que eu sabia que existia era subir na cadeira. Eu já tinha visto outros coleguinhas meus subindo na cadeira e a professora sempre falava, não pode subir na cadeira. Ok. E eu tinha compreendido essa regra. Porém, uma coisa que eu questionei na época foi que, sabe a cadeira assim, né? A parte que você senta aqui, né? E aí sabe aquela linha assim, que você coloca o pé? Então, eu achava estranho porque podia subir nela. Tipo, eu já tinha subido, eu já vi um tanto de gente colocando os pés nela e se apoiando nela, e nenhum professor falava nada. Então eu pensei, deve ser ok. Porém, apesar dos modelos de cadeira lá da minha sala serem os mesmos, aquela de madeira que é pequenininha assim, aí é coisadinha, sabe? Que tem aqueles parafusos lá que quem tem cabelo grande sofria, porque às vezes nosso cabelo grudava, às vezes se levantava, e aí puxava o fio do seu cabelo lá e doía tanto. Então, algumas delas tinham essa linha de colocar o pé, sabe? Um pouco mais alta do que as outras. Aí, tipo, umas era baixinha e outras era assim, de modo que você ficava, tipo, meio que sentado aqui, com os joelhos assim, sabe? Que você colocava o pé, você até levantava um pouquinho o joelho, porque era mais alto, sabe? E aí as tias da faxina às vezes limpavam e aí acabava que, né, você trocava as cadeiras, né, ocasionalmente. Eu sentava no mesmo lugar sempre, eu sentava atrás, porque, não por opção, mas o lugar da frente, quando você tá no início dos seus anos escolares, é reservado para os alunos que dão mais trabalho, e eu não era uma aluna que dava muito trabalho, então eu sentava lá atrás. Enfim, um dia lá que eu sentei no meu lugar, eu percebi que eu tava numa cadeira com esse suporte para colocar o pé um pouco mais elevado. Uma cadeira diferente. Eram raras as cadeiras que eram assim. E aí, tipo, pensei, eu vou colocar o pé nela também, né? Já que aqui pode, né? Já que a regra é só não subir na cadeira na parte de madeira, mas nessa parte de metal, às vezes dá, né? Porque na baixa podia, então na mais alta às vezes podia. E aí, não sei, algum dia no meio de alguma aula lá que eu pensei nisso, resolvi subir pra testar pra ver se eu seria punida. E aí, realmente, eu subi, eu lembro que eu fiz e fiquei assim pra me equilibrar, porque era um pouquinho mais alto, né? E a pessoa me viu lá, de trás, fazendo isso. Aí ela parou o que ela tava falando. Aqui, né? Eu falei que o quadro era aqui. Aí ela parou o que ela tava falando. Falou, Maria Eduarda está sem recreio porque subiu na cadeira. Aí eu falei com ela, professora, eu não subi na cadeira. Eu subi nessa parte aqui de pisar. Aí ela deve ter falado algo como, não, não pode. Só que aí eu não tava com o tempo pra questionar. Eu falei, mas eu já subi aqui. Enfim, eu falei alguma coisa, né? Aí ela falou, não, não pode. Aí meu nome ficou lá no quadro. Acho que foi a primeira vez que meu nome foi pro quadro naquele ano. E única, talvez, né? Não lembro se meu nome foi pro quadro outras vezes, mas não me lembro. Enfim. Aí eu fiquei muito, nossa, como assim? Eu comecei a questionar até qual altura era permitido você subir, a partir de qual
Altitude não, porque altitude é mais para relevo, né? Mas a partir de qual nível de elevação do suporte para colocar o pé, você podia se apoiar completamente sem ser punido. E aí eu nunca pensei em questionar isso, porque eu aceitava muito as regras e, tá bom, não aconteceu isso, então em vez de conversar com alguém, que nem, né, eu faria agora, que nem eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo, eu só fiquei questionando sozinha, me remoendo lá de, nossa, por que a vida é assim? Por que as pessoas colocaram essas regras? Assim, acabou que no dia seguinte a professora esqueceu que eu tinha me deixado sem recreio. Eu lembro que eu devo ter entrado em conflito comigo mesmo pensando, será que eu lembro ela? Tipo, professora, você lembra que você me deixou sem recreio? Então você pode desconsiderar? Mas eu não lembro se cheguei a pedir isso, só sei que acabou que eu tive meu recreio normalmente. Bom, eu falei que ia contar três, só que como eu vou contar a ordem cronológica, a primeira de 2011, Infantil 5, né? Eu vou contar uma mesma situação que aconteceu no Infantil 5 também. Nossa, já tem 5 minutos que eu tô falando. Mais de 5, quase 6. Então, eu vou me empolgar. Tá, tudo bem. Bom, no Infantil 5 teve uma vez que a professora saiu. Assim, às vezes a professora saía e deixava os alunos sozinhos, né? E tal. E, nossa, agora eu lembrei de duas situações. A primeira delas, uma vez ela deixou um querido chamado Bruno no comando, lá na sala. Ela falou, o Bruno vai falar quem tá se comportando. E saiu pra resolver alguma coisa de professora, né? E aí nisso, eu lembro que o Bruno pegou a cadeirinha dele, virou assim, sentou na frente de todo mundo, cruzou o braço, ficou olhando todo mundo. E aí, eu lembro que eu pedi pra ele ir no banheiro. Aí na hora que ele saiu, eu falei, eu quero ir no banheiro, posso? E sabe o que o Bruno fez? Ele falou, você não tá apertado. Eu fiquei muito revoltada, porque como que ele podia falar se eu tava apertado ou não? Tipo, ele não era eu como assim, eu não vou deixar você não ver porque você não tá apertada. E aí eu não gostei, né? Mas assim, tudo bem, não tinha autoridade talvez pra deixar a pessoa ir no banheiro, né? Às vezes só a professora deixava isso. Só que aí, um menino pediu depois pra tomar água e ele deixou. E a professora ainda não tinha voltado. E aí, eu falei com ele isso, provavelmente, né? Tipo, mas você deixou ele? Ele falou, não, mas ele tá com sede, você não tá apertado. Assim, fiquei muito brava. Assim, não guardo remorso não, né? Não guardo ódio, nem mágoas do Bruno atualmente. Ele nem não vai assistir esse vídeo, né? Mas, Bruno, eu te perdoo. Bom, uma outra vez que a professora saiu, ela não tinha deixado ninguém no comando. Só que aí, né, a nossa sala começou a conversar. E aí eu lembro que eu comecei um debate sobre a camisa do menino lá. Eu falei que a camisa do menino era preta. Eu acho que eu falei isso do nada mesmo. Tipo, uma camisa lá, eu falei, sua camisa é preta. Só que ele falou, não, é cinza. E aí, eu iniciei o debate da minha sala toda se a camisa dele era preta ou cinza. E aí a gente ficou nessa discussão até a professora chegar. Aí, tava todo mundo lá discutindo, aí eu pensei, vou puxar aqui a torcida pra camisa preta. Aí eu falei com minha amiga, vamos lá, preto, preto, preto. Só que aí nisso, o menino da camisa e outras pessoas do time camisa cinza ficaram cinza, cinza. Aí a gente começou assim, sabe, uma batalha de, não sei, de torcida, sei lá, de preto ou cinza. Então tinha umas pessoas falando preto, preto, e outras falando cinza, cinza. Nisso a professora chegou com a gente lá, preto, cinza. Aí foi engraçado, eu lembro que tinha algum povo lá que torcia pro Cruzeiro que em vez de preto começou a falar zero, zero. Ai, ai. Tá, acabaram minhas situações do ano de 2011. Eu ia contar só a primeira da cadeira, né, que eu tava questionando, só que aí fiquem aí com mais duas situações interessantes, né? Agora vamos pro primeiro ano. Bom, no primeiro ano eu tava na mesma sala que eu tava no Infantil 5 e eu acho que eu tava sentada no mesmo. Não, gente, não, lembrei agora. No Infantil 5 você podia sentar no lugar que você quisesse, dependendo do dia. Aí no dia, ocasionalmente, eu tava atrás. Mas aí no primeiro ano tinha mapa de sala. E aí sim, eu ficava atrás. Era engraçado que no primeiro dia de aula eu sempre sentava na frente. Eu nem era míope, porque eu gostava de sentar na frente mesmo. Hoje em dia é por necessidade. Mas aí nisso a professora me deixou. Olha, gente. É bravo porque as situações aqui são todas revoltantes a partir de agora. Não são engraçadas. Aí a professora me deixou lá pra sentar atrás.
né? Aí eu fiquei o ano todo sentando atrás, no meu primeiro ano de ensino fundamental. E aí teve um dia que eu não sei o que a professora arrumou, que ela entrou lá no assunto, coisas que vão acontecer no futuro. Provavelmente a gente tinha alguma atividade de interpretação de texto sobre crianças perguntando o que ia acontecer no futuro, sabe? E aí ela falou assim, então, agora cada um vai falar uma coisa que vai acontecer no futuro. Aí, tipo, foi por ordem de lugar. Então quem tava na frente ia falando até chegar quem tava atrás. E aí nisso, o povo começou a falar coisa que ia acontecer no futuro. Eu não entendi. Eu não lembro se eu perguntei diretamente pra professora, se eu não entendi o que era pra falar, ou se eu perguntei pra alguém que tava do meu lado. Só sei que era pra falar alguma coisa que tava acontecendo no futuro. O que ia acontecer no futuro. Isso, o nosso futuro. A gente com 6 anos, né, querendo, achando que sabia as coisas. Não achando, né? Tipo, eu entendo a gente achar diferentes coisas, mas, sabe, uma idade assim é muito incerto o nosso futuro pra gente simplesmente sair falando coisas que ia acontecer no futuro. Mas aí eu comecei a ouvir o povo na frente pra pensar no que eu ia falar na hora, né? E aí eu escutei gente falando, eu vou trabalhar. Mas aí nisso eu fiquei, mano, trabalhar, às vezes eu viro herdeira, às vezes eu ganho na loteria e não tenho que trabalhar. Mas aí tá, foi passando, aí alguém falou, casar. E na época eu não falava que ia casar, eu falava que eu ia morar numa casa grande, cheia de cachorro, sozinha. E aí eu fiquei, não, mas eu não vou casar. Por que eles estão falando que isso vai acontecer no futuro? Ué, o que eu falo? Eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. Mas aí começou, né? Aí eu pensei, já sei, vou falar que eu vou comprar a casa, porque, né, aí, né, isso eu sei que eu vou fazer, né? Que aqui nos meus planos eu ia morar numa casa grande cheia de cachorro. Aí eles foram falando lá ter filho. Eu falei, não, mas eu não sei se eu quero ter filho, por que isso vai acontecer no futuro? Tipo, é no futuro de todo mundo? Isso ou é no de cada pessoa? Não entendi. Eu fiquei pensando isso até chegar a minha vez. E aí nisso, enquanto chegava a minha vez, alguém falou, comprar casa. Eu fiquei, nossa, e agora? Alguém já falou comprar casa. O que eu falo? E aí foi chegando o povo que tava mais perto de mim e começou a ir falando. Eu fiquei, nossa, o que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? E aí, quando eu tinha 6 anos, assim, na minha infância toda, eu caía direto. Nossa, toda vez eu ralava o meu joelho, era impressionante. Eu podia estar correndo, podia estar andando calmamente. Em algum momento eu ia cair. Tipo, o meu joelho aqui tá cheio de coisa até hoje, porque eu caía muito. E aí eu pensei, nossa, eu com certeza vou continuar caindo muito, né, do jeito que eu sou, então já sei, vou falar que eu vou machucar. Pronto, pensei no que ia falar. Então foi falando as últimas pessoas, as pessoas lá, antes de chegar a minha vez, né? Aí foi falando alguma coisa lá, tipo, sei lá, dirigir, sei lá, comer. Não, ninguém falou comer, eram umas coisas bem específicas. Tipo, isso. Aí chegou na minha vez. Aí na hora que a professora falou, vai, Maria Eduarda. Aí eu falei, machucar. Aí nisso que eu falei machucar, ela falou, não, é o que vai acontecer, não o que pode acontecer. Você pode machucar, mas não quer dizer que vai acontecer. Próximo. E aí, tipo, eu nem tive tempo de falar outra coisa, nem de perguntar como assim. Só que eu fiquei pensando comigo mesmo, ué, como assim? Tipo, tudo que as pessoas estavam falando também podiam acontecer, não significava que ia acontecer, não. Mas na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia machucar. E realmente, eu caí outras vezes depois daquele dia de 2012. Primeiro ano, né? Aí já era 2012. Isso. E aí eu fiquei. E nunca entrei nesse assunto com ninguém, então parabéns. É a primeira vez que eu falo isso em voz alta. Parabéns, assim, né, por me ouvirem falar. Podem deixar aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. E se vocês têm alguma situação interessante assim, muito legal, né? Deixa eu ver. Nossa, já tem quase 14 minutos que eu tô falando. A última, apesar de bem revoltante, é bem pequena, então vai ser fácil. Segundo ano do ensino fundamental. Agora sim, ó, carinha brava, porque essa foi muito chata. É a situação, né? Também estávamos naquela parada de mapa de sala, né? Sentar, e a gente sentava em dupla na época. E aí, né, a professora resolveu deixar as crianças que davam mais trabalho com crianças que não davam muito trabalho, porque aí ficava meio que em equilíbrio, sabe? E aí eu lembro que no começo do segundo ano, né, a gente trocou de lugar várias vezes. Mas aí a professora me deixou um dia sentada com o Danilo. O Danilo não vai ver isso, mas se alguém conhecer o Danilo, dá um oi pra ele por mim. Então, aí eu lembro que a gente tava lá no meio da aula, então eu sentei do lado do Danilo, e aí teve algum momento que a professora não tava falando nada, que aí eu entrei na minha posição de descanso.
tipo, que todo mundo tem, sabe? Que olha pra um ponto fixo pra não pensar em nada. E aí meu ponto fixo pra olhar foi a garrafa do Danilo que estava do meu lado. E aí tá, um momento lá não tava acontecendo nada, né? Fiquei lá olhando pra garrafa dele. Disse que ele chegou a pegar a garrafa, tomou, e eu não tirei o olho da garrafa. Fiquei lá de olho na garrafa dele. Devia ser amarelo, nem lembro. E aí nisso que eu tava desse jeito lá, olhando a garrafa dele, minha professora me assusta. Ela falou, mas Eduardo, eu te coloco do lado do Danilo pra ele não conversar, e aí você conversa com ele? Falou isso lá brava, lá no meio da sala. E aí eu só falei, mas eu não tava falando, alguma coisa assim, né? E ela falou, não tava, não pode mentir, eu vi você falando. E voltou a dar aula. Aí eu nem tive tempo também de discutir com ela sobre eu não estar falando, nem se eu teria coragem na época, né? Porque quando eu tinha 6 anos eu era uma medrosa, eu aceitava tudo, né? Mas aí foi bem chato. Eu fiquei lá também questionando comigo mesma, também não entrei nesse tópico com ninguém, porque né? Nossa, eu podia ter feito terapia de criança, né? Eu acho que me faria super bem. Mas tá, agora já era. Psicólogos infantis, procurem crianças pra fazer terapia, né? Porque, né, a gente tem muitos pensamentos que a gente não acha muita gente pra conversar. Tipo, eu era filha única, não. Então, foram essas as situações. Eu acho que hoje em dia, principalmente na última situação super chata que a professora me xingou de graça, se fosse hoje em dia, assim, hoje em dia acho que ninguém me xingaria por estar conversando, né? Tipo, as professoras, né, xingam mais as crianças mais novas por questão de disciplina, né? Porque agora, com 18 anos, a gente já tem noção de não poder conversar em sala ou sei lá o quê. Mas, sei lá, se hipoteticamente isso acontecesse hoje em dia, eu acho que eu ia falar, não, mas eu não tava falando. Se ela continuasse a aula e seguisse normalmente, eu acho que eu ia parar ela antes que ela fosse embora, quando a aula acabasse, pra falar, professora, eu não estava conversando na hora. Enfim, mas pra que eu vou ficar pensando nisso agora se já passou? Espero que a professora não veja esse vídeo. Eu não tenho contato com ela, né? Mas, enfim, qualquer professor que me deu aula nesse Estrela Infantil 5, primeiro ou segundo ano. Essas situações eu sei que não são nada pessoais, não tem nada a ver com você, eu sei que, né, essas coisas acontecem e, enfim, eu que fico pensando nisso porque aconteceu diretamente comigo e eu nunca tive a oportunidade de compartilhar esses casos com alguém e aí eu tive a ideia, 1 ou 2 dias atrás, de fazer isso em vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma situação engraçada, podem comentar aí à vontade. E espero que vocês tenham chegado até aqui. Se tiverem chegado, muito obrigada. E estarei postando esse vídeo e não sei que dia eu vou voltar, mas quando eu tiver vontade, eu posto no outro vídeo aqui. Até então, tchau!